E aí você me perguntou, e aí como é que foi subir essa montanha e chegar lá Isso. no jornal? Bom, essa parte do comercial, você tá falando um pouco mais fácil, acho que fácil não é a palavra, mas mais habitual para mim. Só que num curtíssimo espaço de tempo, eu cheguei, eu sou ruim de data, mas eu imagino que em julho, quando foi em dezembro de 2021, o então presidente saiu da empresa. E ok, eu imaginei que fosse entrar um outro, aí vem o Rui de novo, põe a mão no ombro, assim, Mas você tava no assume meio da lá. pandemia, No né? meio da Plena pandemia. Loucura pandemia. ainda, né, velho? É, Porque a pandemia pro 20 pra jornal, frente, pra tudo, foi muito doido, né? Na verdade, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Não tem Sim. aquele ditadozinho bobo que você vende guarda-chuva, né? Na chuva, É vende isso. lenço para quem tá chorando. É. Ou seja, qual é a oportunidade que você tem em meio ao caos? Nessa mudança, em dezembro de 2021, o Luciano, que é um cara que eu sou grato, que eu convivi com ele e hoje está no Minas Tênis Clube, me ensinou muita coisa, me deu um pouco mais de visão, porque eu tive capacidade de conviver com ele enquanto presidente do jornal, porque é um cargo que, poxa, tem uma puta Tem responsabilidade, peso, né? tem É. um peso e Tem tal. uma responsabilidade grande ali. Ele sai e o Rui vem e fala assim, assume lá. Eu, não, Rui. Aí Presidente, não. porra, não sou, não tem essa história. Eu falei, assume lá que você dá conta. Enfim, eu não sou muito de fugir de desafio, não. Claro. E Você foi parar lá na ponta do Brasil, do outro lado do Brasil, parar lá em do outro Belém, lado. do Pará, né? E aí eu assumi no final de 2021 para 22. E aí que você falou uma coisa importante na pandemia. Antes de eu chegar, em 2018 mais ou menos, havia se tomado a decisão de acabar com o impresso. A gente virar um portal basicamente digital. Fomos o primeiro jornal de Minas a ser 100% digital. A pandemia, e aí de novo pode ser falado que é sorte, ela nos trouxe um ganho excelente. Por quê? O jornal virou meio de contágio naquela época. Ninguém queria pegar nas coisas, né? Jornal O pessoal não sempre tá foi nem tido... saindo na rua direito, né? Pegar no jornal. Outro dia eu falei que jornal era meio de contágio, as pessoas me criticaram. Eu falei, não, gente, eu tô falando do papel. O jornal é um meio de contágio positivo. Mas naquele momento, pegar nas coisas, tocar nas coisas, tanto é que a gente criou a cultura do álcool, né, de limpar a mão toda hora. O jornal era uma coisa que as pessoas não queriam pegar. E a gente tinha acabado com o jornal impresso e a gente teve que se especializar em quê? Como vai fazer com que esse portal voe? História, abre a caixa. E ele voou. Esse cenário de busca de informação de forma digital, online, junto com a inteligência que a gente teve lá a redação, a turma do jornalista teve que reaprender a fazer, porque é muito diferente o jornal impresso do jornal digital. Lembra que o jornal impresso, eu dava notícia morta, né? Aquilo porque que estava no jornal só já saía no acontecido. outro dia, já aconteceu. Então, se o Galo ganhou hoje, amanhã essa matéria está vencida. Hoje, os meios de comunicação, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, é na hora. Então eu tenho atualizações o tempo inteiro. Então a gente teve que se adaptar e foi um trabalho com muito pouca participação minha nesse início. A redação foi brilhante. Foi brilhante, se adaptou rapidamente. As pessoas que também... Eu tenho pessoas old school lá, pessoas que estão lá há 30 anos na empresa e pegou o jornal impresso lá, descendo aquelas esteiras e tudo mais, e teve que, em algum momento, numa virada de chave, falar, agora não tem isso mais não. Agora é o portal. Agora é computador e isso, né? Como é que o meu anunciante vai entender que isso é um produto também agradável para ele? Porque o jornal até então era pagar para poder sair na capa do jornal e tal. Enfim. E aí o jornal deu uma aprumada grande, mas tínhamos um desafio enorme, que talvez tenha sido um dos maiores desafios da minha carreira profissional. Jornal, de um modo geral, ele anda na linha muito tênue entre receita e despesa. Imagino eu que em outros momentos isso era mais fácil. Hoje a conta é muito apertadinha. E aí, cara, vem um número muito interessante. Em 21 para 22, a gente cresceu 74% no faturamento. Caralho, que lindo esse número, hein? Isso tudo sem muito investimento. Investimento em pessoas. Capacitação, trazer as pessoas para dentro do jogo, aprendizado junto, erro e acerto. A estratégia que a gente usou foi de se mostrar mais para esse segmento empresarial, dizendo, olha, é um jornal super confiável, o jornal hoje em dia tem uma característica... Né? São quantos anos que tem o jornal hoje em dia? O jornal é desde 82, 3, uma coisa assim. Nós estamos falando de agora. 40 anos. Uma coisa nesse sentido aí. Perdão se eu tenha falhado na exatidão. E aí, precisava ter uma interlocução melhor com esse empresariado. Hoje nós temos 3 grandes jornais em Minas.
que competem, em algum momento são parceiros, porque a gente tem toda uma defesa dessa categoria, uma defesa desse modelo de negócio. Então, nós começamos a chegar mais próximo das pessoas, e o jornal, hoje em dia, tem uma característica, eu estava falando agora, ele é um jornal super reconhecido por falar coisas de BH e Minas. Claro que a gente fala do mundo, mas se você procura um jornal que fala da sua realidade, o jornal hoje em dia se destaca por conta disso. Que massa isso. Então eu falo do mineiro, eu falo do cotidiano. Então você traz o público mineiro o tempo todo para dentro. Claro que eu tenho que falar do mundo, tenho que falar da política internacional, isso também acontece. Mas essa característica, que para muitos pode parecer um bairrismo, talvez seja o nosso DNA. A gente conseguir dialogar com as pessoas. Direto com o povo. Exatamente. Eles percebem, poxa, se eu quiser saber notícias daqui, eu acesso eu lá vou no Hoje em Dia. A gente tem hoje, Glaucio, 20 mil assinantes. É muita coisa nesse modelo. Claro, tem assinante que acessa menos, que acessa mais, um trabalho que a gente pode melhorar, mas ainda temos um público legal. A gente tem algo em torno de 6 a 8 milhões de acessos por mês. Cara, é maravilhoso. Né? Ô, Sá, joga depois pra gente o portal do Jornal Hoje em Dia, por favor, na tela. É um número muito legal, mas é um número que tem um potencial de crescimento muito grande. E os meios, e só é possível. Você acha que eu consegui ter 8 milhões de jornal impresso? Impossível. Não. Só é possível porque o digital chegou. Olha ele aí, ó, que massa, hein? Que lindo que tá. Já tem rodeio pro pessoal aí, ó, pra você ver. Pedro Leopoldo, ó, Zé Neto Cristiano, Bruno e Marrone, Pedro Sampaio, Gustavo Lima, Ícaro Gilmar, o DJ Dennis. Vai brocar isso aí, Jorge Matheus, Maiara e Maraí, é famoso lá, muito, né? Bacana, inclusive, eu tenho a minha ex-veterinária, ela trabalha, minha ex não, né, doutora Luciane Mundim, minha veterinária, né, porque era em Esmeraldas, ela me atende agora online, ela monta a cavalo e ela participa ela participa do pessoal, da administração, né? Do rodeio. Hugo Guilherme, Henrique Juliano, Ana Castelli, tá estouradaça, né? E Murilo Ruff. Que massa, olha aí. E olha que legal. Sobe lá em cima. Eu, quando trabalhava com o Rodrigo da produtora, montei a estrutura do rodeio. Olha que legal, cara. Olha que assim, massa, como é que vai linkando, né? O tempo todo fazendo isso, né? Enfim, nós fizemos agora dá um concordo lá para poder tirar essa barra aí. Concorda pra gente aí. Concorde aí. A gente fez agora, Glaucio, assim, há um ano, uma mudança bem sutil no layout do site. Tá lindo. Uma mudança que a princípio não gerou grandes alterações visuais, mas tornou muito mais fluido. Porque você sabe que o marketing, né? Claro. Ele tem nuances aí. E a gente come com o olho, né? Então ele ficou fluido, a gente tá o tempo todo alimentando. Qual é o desafio agora do jornal, né? É que você, o tempo inteiro, esteja municiando as pessoas de informação. Então acontece uma coisa agora, de certa forma tem que estar aí, porque alguém filmou, alguém já postou, não é assim que funciona? E acompanhar isso é muito difícil. Olha que eu vou te falar que agora, olha só, Saque, como é que a internet é filha da mãe. Eu tava hoje olhando um gimbal, a gente tava procurando o gimbal, há 1 hora, 2 horas atrás aqui, o gimbalzinho. Já olha o algoritmo, e a gente tava olhando Americanas também. Já ela entra dentro do seu site. Impressionante isso, né, cara? E a capacidade de gerir isso é que faz com que a gente seja melhor ou não pro nosso anunciante. Fecha esse gimbal aí, Sabrina, que tá muito caro. Não tô gostando de ver esse preço, não. Então, assim, é um site, é um portal que a gente tem um carinho enorme por ele. Muito trabalhoso, Glaucio, fazer isso acontecer todos os dias. Eu tenho certeza. Eu vejo, hoje eu tenho capacidade de descer e ver como é que funciona. Nós temos cada vez menos pessoas, a verdade é essa, mais enxuta, operação mais enxuta. Então você tem, que é uma outra habilidade que necessariamente foi desenvolvida, que é a multitarefa. Então, ou seja, hoje não tem mais um cara que faz uma função no jornal. Ele é multimídia mesmo. Ele faz a diagramação, edita, ele vai lá na rua, busca notícia, ele converge tudo isso para um formato que a gente quer fazer. Então, a Iracema, que é a diretora de redação, está lá há 30 e tantos anos, é um as nesse contexto, a capacidade que ela tem de colocar as pessoas para poder fazer acontecer. E é muito legal que a gente virou meio que um celeiro de talentos. E é legal e ao mesmo tempo não. A gente coloca a gente lá dentro, daqui a pouquinho alguém vai lá e busca. E é o que eu te falo o seguinte, a Zion, que é um parceiro meu hoje, os jovens, a partir dos 7 anos começa a estudar na Zion, que é uma escola de design, que prepara essa galera para esse cenário aí.
E é isso aí. A galera que tá hoje aprendendo a editar, aprendendo a colher informação, aprendendo a fazer isso, vão parar dentro de grandes jornais assim. Por quê? Porque já chegam preparados, né? Acho que você só forma ali Dá uma lapidada, a né? lapidada da missão da empresa, da conceito visão, que a do empresa conceito, tem, tá? mas já chega fazendo isso, né? E assim, a gente não sabe até quando esse modelo de negócio vai ficar. Então tem uma coisa que é certa na vida, tem duas coisas que é certa na vida, né? A morte e que vai mudar. Então a gente tem que estar se preparando para isso. E eu não tenho dúvida que em algum momento vai ter um jornal vai ser composto de uma equipe fixa, mas vai ser composto também de vários jovens da Zion, por exemplo, que vão alimentar de informação o tempo todo, conteúdos específicos, enfim, que vão contribuir com o jornal de uma forma indireta, mas que vai fazer dele o tamanho que ele se propõe ou vai se propor a ser em algum momento. Então, assim, você vê que você tem informação do mundo todo, né? Tem, mas exatamente. a nossa principal, volta lá, Sabrina, por favor. Lá em cima. Que é uma notícia boa para quem está acompanhando lá em cima. Que o Conselho Municipal do Patrimônio dá sinal de verde para a revitalização da Afonso Pena. Cara, isso é nosso cartão de visitas, né, cara? Vai ficar linda de novo a Afonso Pena, e eu te né? falo, ou seja, Feira Afonso Pena, Hippie, Belo desfile 7 de Horizontino. setembro, carnaval. É isso. Isso aqui é nossa raiz pura, né? Você falar de Afonso Pena é Isso raiz. é nossa foto, né, Praça cara? Pirulito ali, né? Onde os times vão comemorar, as torcidas vão comemorar os títulos e tudo. Dá até arrepio, cara, porque isso é maravilhoso. Então, isso pra gente que é mineiro, que é Belo Horizontino, dá orgulho. Exatamente. Né? E aí, o que eu te falei, testificando o que eu te falei, a gente tem esse cuidado com o Belo Horizontino. Então, a matéria que você está vendo aí agora, nesse momento, é a primeira que está aí aparecendo, porque isso remete lá. Claro que eventos que possam acontecer de repente, nós tivemos aí, infelizmente, hoje a morte da Tina Turner, né? Então, vai estar aí também, faz parte do jogo. Preciso informar as pessoas sobre isso. Nossa grande Tina Turner, né, cara? Era gigante, fera, né? Enfim, isso. mas então tudo que você precisa saber vai estar aí de uma forma ou de outra, preservando essa relação com Belo Horizonte, com Minas Gerais, que é o que a gente gosta de fazer, de noticiar. E vem cá, o que foi cobrir aí, voltando só um pouquinho nessa pandemia, cobrir a pandemia no jornal foi duro, né? Porque o assunto pandemia não saía de lugar nenhum, né? Era jornal, televisão, online, aonde você abria tinha você pandemia. Cara, olha que interessante. Por não ser formado em jornalismo, muitas das minhas ideias eram disruptivas. E que algumas se encaixavam e outras não. Em um determinado momento, na época da pandemia, teve muito home office e tal, e eu não me adaptei com home office. Então, Você tinha que sair de casa. Eu tinha que sair de casa. E por várias vezes eu era o único funcionário dentro do prédio. Eu ficava sozinho no prédio. Eu gostava daquele ambiente lá. Enfim. E quando eu pegava as matérias, de um modo geral, o que vinha na capa? Morreu mais tanto. Passou para 2 mil. Tantas mil. 3 mil mortes. X mil mortes. Aí um dia eu liguei para a Iracema e falei, Iracema, olha, eu sei que isso é importante denunciar. Mas será que a gente não pode dar uma mensagem de esperança para as pessoas, não? Será que de verdade eu vou ter que ver o jornal todo dia e dizer que morreu mais 1, mais 2, mais 3, mais 4? Isso está acontecendo. Não é descartável. Está deixando o pessoal Mas pior, será que né? a gente não pode ter uma mensagem positiva? Vamos tentar buscar informações de melhoria? E aí é legal, porque a Iracema, por mais que tenha muito tempo de casa, ela também é totalmente aberta a esse tipo de coisa. Ela falou, realmente, Rodrigo, vamos tentar mudar isso. E aí nós começamos a mudar essa capa do jornal. Naturalmente, eu preciso noticiar as coisas que aconteçam, mesmo que sejam ruins. Claro. Mas eu preciso também dar um cenário de otimismo. E a gente começou a fazer um trabalho de coisas boas que estavam acontecendo. Em razão da pandemia, novos leitos ou vacinas, o que quer que seja, como outros temas também. Porque, afinal de contas, mesmo na pandemia, a vida continua. Né? E aí a gente, de fato, assim, era um volume gigantesco de notícias ruins. E não dá para transformar notícia ruim em notícia boa, não. Isso é ruim, é ruim. Morreu é uma coisa morreu é ruim. Mas também existem fontes de coisas boas. Então, sejam as políticas que estavam sendo colocadas, novas tecnologias, enfim, descobertas da ciência para isso, poderiam muitas vezes trocar de capa e ser notícias boas, então. Então, se eventualmente tinha um tratamento novo, por que não colocar isso lá como uma coisa de esperança? Boa, de esperança para o brasileiro, então, né? A gente brinca muito, o pessoal brinca, pô, eu ligo a televisão, sai sangue, né? Torce o jornal, sai sangue. Isso chama atenção. Se eu quisesse puramente ter audiência, talvez fosse uma estratégia. Mas essa audiência não nos pertence. Ela é ruim, né? Ela é pesada. Vai ter coisas que não são agradáveis lá dentro, faz parte do jogo. Mas eu não posso ter só isso como âncora, como processo lá. E aí, você perguntou como foi? Cara, foi terrível, porque primeiro, morreu muita gente mesmo. Segundo,
o empresariado sofreu demais também, porque não poder abrir, não poder trabalhar, poxa vida. Não paga anúncio também, né? Pra E aí completar, você, como é que a empresa dele fechada como é que paga eu vou anúncio? fazer anúncio, cara? Eu tô guardando dinheiro para poder sobreviver. É, E aí nós temos que dizer, cara, mas se você não disser que está vivo, você vai morrer mais fácil. E aí nós fizemos, inclusive, cara, muitas parcerias de forma a tornar viável a publicação das pessoas. Então, se eu tinha lá uma tabela X, eu falei, esquece a tabela, o que você pode fazer hoje? Eu quero que você esteja comigo aqui. Até porque quando você estiver melhor, aí nós vamos fazer um negócio mais bacana na frente. Então o comercial começou a fazer um trabalho legal, dizendo o seguinte, cara, eu sei que o momento é difícil. Mas estamos com você. Eu não vou conseguir fazer, cara, zero, porque a vida tem que andar. Mas o que você consegue fazer? E aí fala, pô, mas peraí, Rodrigo, o que você consegue fazer? Eu quero que você apareça que você está vivo. Porque se você sumir, meu amigo, você sabe como é que é um dia de hoje. Se você não anuncia, se você não está presente... Quem não é visto morto. não é lembrado, né? E aí muitas coisas conseguiram ser feitas, mesmo com grandes empresas, mas em especial as pequenas e médias, conseguiram dizer, olha, por que aconteceu com a pandemia? Um cara que tinha um restaurante teve que inventar um delivery, concorda comigo? Sim. Se eu não sei que ele tem delivery, como é que eu compro desse cara? E aí nós demos espaço para essas pessoas... fazendo seus anúncios. Mais leve, mais acessível, mais leve. E muitos deles saíram do outro lado, estão bem na pandemia e são meus anunciantes hoje de uma forma mais coerente. Então, o universo conspira para aqueles que fazem coisas juntos. Criatividade. Parceria, também, como eu já falei com você, ora tem dinheiro, ora não tem dinheiro, ora um sofre, ora o outro acode, mas no final das contas, para os dois é legal quando sai do outro lado do buraco. E foi legal com a gente isso também. Cara, e imagina, se você chegar num prédio vazio, você tá na sua sala que eu vinha conhecer ali, e você tá sozinho, primeiro assim, o silêncio ensurdecedor, né? Mas em compensação também, dali tem sites e estalos que você vai começando a gerir a coisa de uma forma mais inteligente, porque ali o sossego, talvez o silêncio ali faz você pensar em ideias e criatividades mais rápido. Cada um tem um método de poder matutar as coisas, né? Eu, assim, tomando banho, eu sou um cara que pensa muito. Eu gosto do silêncio. Isso é legal, mas ao mesmo tempo não é, porque a cabeça não para, né? E esse momento realmente de estar sozinho, e por muitas vezes eu era o único, eu e o porteiro, lá embaixo, você viu o tamanho do prédio, é grande, me deu insights, alguns que se tornaram viáveis, outros nem tanto, mas em especial voltado para as pessoas. Como eu posso tornar ajudar esse ambiente aqui melhor para quando essas pessoas voltarem? Porque foi muito difícil. Algumas perderam o emprego, né? Teve que fazer algumas mudanças, enfim. Adaptações. E quando voltar, vai ser tudo normal, não vai ser tudo normal? Enfim, a gente está vendo hoje que tem reflexo da pandemia até hoje, né? Ainda as coisas não estão a todo vapor. E esse momento de solidão lá serviu para muita coisa, inclusive para repensar a própria vida, carreira, família, se precisa realmente aonde eu tenho tanto que de acertar, doação ajudar. que tem que ser feito, o tanto que a gente tem que dar uma pensada, enfim, para tudo, em todo momento, há de se tirar uma coisa boa aí para essas coisas, né? Caraca, que história, hein, gente? Maravilhosa história.